Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão ao Instituto Superior de Ciência e de Saúde, nesse caso concreto do ICISA, da disciplina de Biologia do ano 2025. Então, se por acaso no decorrer deste vídeo for a gostar desta resolução, só te peço que te inscrevas no canal, caso não esteja subscrito, deixe ficar o seu like, comente e compartilhe também com outros estudantes que provavelmente realizaram o mesmo exame, para ajudar a estimar de mais ou menos quantos valores conseguiram arrecadar na realização do mesmo. E sem mais delongas, vamos começar com a nossa resolução. Muito bem, senhores, vamos começar com a nossa resolução. Bom, como conseguem ver, é exatamente o exame de admissão ao Instituto Superior de Ciência e de Saúde, nesse caso concreto do ICISA, da disciplina de Biologia, nesse caso a variante A, ok? Bom, o exame foi realizado no dia 22 de janeiro do ano 2025, mas aqui eles não colocaram nenhuma data, ok? Só colocaram data, não colocaram exatamente o dia, né? E o mês, e o ano. Eu acho que fizeram este exame com muita pressa. Esta data que conseguem ver aí fui eu que coloquei, ok? Só para situar mesmo a data da realização, que foi no dia 22 de 1 de 2025. Então, neste vídeo vamos resolver o mesmo do exercício número 1 ao número 40, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa resolução, fazendo a questão número 1 para eles, que diz o seguinte: quais características permitem diferenciar um vertebrado de um invertebrado? Então, basicamente, esta pergunta é bem simples. Nós estamos a diferenciar um vertebrado, ok? Um vertebrado de um invertebrado. Então, qual é a principal diferença que existe? Vamos lá ver na letra A, estão a dizer o seguinte: invertebrados possuem esqueletos exclusivamente cartilaginosos. Não, está errado. Invertebrados não possuem esqueletos exclusivamente cartilaginosos. Só de eu ler até aqui já risco a opção, não é? E depois estão a dizer que diferentemente dos vertebrados que possuem esqueletos ósseos e cartilaginosos. Aqui está certo. Só que aqui estragaram aqui por colocarem exclusivamente cartilaginosos, como já havia dito, ok? Então está errado isso aqui. A letra A está incorreta. Letra B está a dizer o seguinte: vertebrados possuem nutrição heterotrófica, ok? Diferentemente dos invertebrados que possuem nutrição autotrófica. Não existe nenhum animal que possui nutrição autotrófica. Logo está incorreto. Letra B, ok? Então a letra A e a letra B estão incorretas as duas. E vamos para a opção C, está a dizer o seguinte: invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio, e estruturas presentes nos vertebrados. Exatamente, então essa seria a nossa opção para o número 1. Esta é a certa, ok? Invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio, ok? E estas estruturas são encontradas apenas nos vertebrados. E letra D está a dizer o seguinte: vertebrados são pluricelulares, enquanto os invertebrados podem ser pluricelulares ou unicelulares. Não existe nenhum animal que possui uma célula, então está incorreto também. Vamos para o número 2, está a dizer o seguinte: alguns insetos sugadores alimentam-se de seiva elaborada pelas plantas, okay? Introduzindo seu aparelho bucal nas nervuras das folhas para a obtenção dessas substâncias. Okay? O tecido vegetal que deve ser atingido pelo aparelho bucal desses insetos é... Então, basicamente, esses insetos alimentam-se da seiva, eles alimentam-se da seiva elaborada. Logo, nós devemos pensar qual é o tecido que é responsável pelo transporte da seiva elaborada. Se eles atingem a seiva elaborada, é porque essa seiva elaborada estava dentro de um compartimento, que é exatamente dentro dos vasos floemáticos. Então, eles ao obstruírem estas folhas, vão exatamente danificar os vasos floemáticos, nesse caso que é o floema, que tem a função de transportar a seiva elaborada. Então, a nossa resposta basicamente seria a letra D, ok? Letra A está a dizer parênquima. Parênquima, sim. Parênquima nas folhas tem a função de armazenar a clorofila, que posteriormente vai fazer a fotossíntese, não exatamente os nutrientes que esses insetos se alimentam. Letra B está a dizer colênquima, isso aqui é um tecido de suporte, e xilema é um tecido de condução de água e sais minerais, ok? Não seria. Então vamos para o número 3, está a dizer o seguinte: as vitaminas são classificadas em dois grandes grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. As primeiras, nesse caso, são as hidrossolúveis. Estão mencionadas as hidrossolúveis. As primeiras são aquelas que se dissolvem em água, enquanto as lipossolúveis dissolvem em líquidos e outros solventes. Dentre as vitaminas hidrossolúveis, podemos citar, aliás, então nós queremos uma vitamina hidrossolúvel. Estamos a falar basicamente da vitamina C. Então, as vitaminas hidrossolúveis, estamos a falar da vitamina C e vitaminas do complexo B, B12, ok? Então, aqui, a letra D, a letra C, a letra B está a dizer vitamina A. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. Então, seria nem a vitamina C também é lipossolúvel, assim como a vitamina E. As vitaminas lipossolúveis, estamos a falar da vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas quatro são vitaminas lipossolúveis. Enquanto vitamina C e vitamina do complexo B12, estamos a falar do complexo B. Eu acho que é complexo B ou complexo B12 são vitaminas hidrossolúveis, ok? Então vamos para o número 4, está a dizer o seguinte: as vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ok? Funcionam como coenzimas, ou seja, atuam, vamos lá,
do outro lado, atuam juntamente com as enzimas envolvidas no mecanismo metabolismo, nesse caso celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades chamadas doenças de carência. Então, basicamente, essa pergunta aqui, só ao ler, é uma repetição, eu acho que foi do exame do ano passado. Para quem assistiu a resolução do exame do ano 2023, já está a ver, eu acho que só viu esta pergunta e marcou a certa. Então, repetir é um copy-paste do exame do ano 2023, nesse caso, não 2024, né? Ok? Então, vamos lá. Eles estão a dizer o seguinte: sejam dados os seguintes sintomas de carências. Então, córnea ressecada. Então, córnea ressecada, isso aqui tem a ver com vitamina o quê? Córnea, tem a ver com óleo. Então, isso aqui tem a ver com vitamina A. Ok? Iratismo na infância, isso aqui tem a ver com vitamina D. Aqui, então, eu já sei que se querem respectivamente, querem em ordem, ok? O que nós podemos fazer? Vamos lá. Os sintomas de carência, os sintomas carenciais, nesse caso, enumerados acima, estão relacionados respectivamente. Então, eles querem ordem, respectivamente, a partir do 1 a 4, com deficiência das seguintes vitaminas. Então, a primeira é A. Se a primeira é A, eu risco letra A, eu risco letra B, ok? A. Estou entre C ou D. Depois, a segunda é D. A, D. Então, é exatamente a letra C, a nossa resposta. E a letra D está incorreta, ok? Nem precisa analisar o restante. Ok, deficiência de coagulação sanguínea, nós já sabemos que isso aqui é vitamina K. Aqui, anemia perniciosa, estamos a falar da vitamina do complexo, a vitamina B12, né? Que é do complexo B. Ok? Então, para o número 4, a resposta é exatamente a letra C. Vamos para o número 5. Número 5 também, eu acho que é uma repetição, sei lá, do exame do ano 2023, que eu resolvi aqui também. Para quem se preparou com aqueles exames que eu resolvi, acredito que encontrou mais 5 ou 6 perguntas repetidas. Então, vamos lá, deixa eu dizer o seguinte: a ingestão de frutas cítricas como laranja ou limão ajuda na prevenção de um problema de saúde causado pela deficiência de vitamina C. Ok? E é conhecido basicamente por escorbuto. Está exatamente representado na letra D, ok? Então, é letra D, a nossa resposta para esta pergunta. Opa, por que não está? Então, é letra D. Raquitismo, nós já dissemos lá, vimos lá, raquitismo tem a ver com o quê? Tem a ver com vitamina D, né? Então, raquitismo é D. Aqui, beriberi é B12, ok? E aqui, anemia também, eu acho que é B12 também, não sei se não estou a fazer confusão. Então, a nossa resposta é exatamente a letra D. Número 6 está a dizer o seguinte: todos os vírus são constituídos por... Então, todos os vírus são constituídos por quê? Letra A está a dizer DNA e proteínas. DNA e proteínas. Proteínas sim, mas DNA falta uma coisa, RNA, porque todo vírus tem que ter RNA ou DNA, uma dessas coisas. Então, eles colocaram DNA e proteínas. Essa aqui está incorreta. Letra B está a dizer aminoácidos e água, está incorreta. Ok? Letra C está a dizer o seguinte: ácidos nucleicos e proteína. Exatamente a mais certa é esta aqui, ácidos nucleicos e proteína. Ácidos nucleicos estão a incluir as duas moléculas de ácido nucleico, RNA, assim como DNA. Então, tem que ser uma dessas bases, ou seja, um desses ácidos nucleicos, ok? E aqui, DNA e RNA falta proteína, logo estaria errado, ok? Muito bem, número 7 está a dizer o seguinte: os vírus são minúsculos piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo, em seguida, os descendentes nos invasores, ok? Transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. Devastador ou devastadores? Estou a ler mal, ok? Então, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose. Então, como a raiva, dengue, dengue hemorrágica, o sarampo e a gripe. Então, estamos a falar que todas as doenças são causadas por vírus. Ok, etc, nesse caso. Texto modificado do livro Piratas da Célula, ok, de Henry Scott. Então, de acordo com o texto, é correto afirmar o quê? Vamos lá ver a letra A. Os vírus utilizam seu próprio metabolismo para destruir células. Lembra, até aqui já risco a opção. Por quê? Porque os vírus não possuem metabolismo próprio. Utilizam o metabolismo de uma outra célula, por isso são designados parasitas intracelulares obrigatórios. Então, essa opção está errada. Letra B está a dizer o seguinte: os vírus utilizam o DNA da célula. Os vírus possuem seu próprio material genético, então não utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Utilizam seu próprio DNA para se multiplicar. Está errada. Letra B. Letra C está a dizer os vírus não têm metabolismo próprio. É exatamente isso. É isso que eu comentei na letra A, né? Então, essa seria a nossa resposta, não tem metabolismo próprio. Depois, letra D está a dizer as viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira, nem sempre resultam das modificações genéticas das células hospedeiras. Então, logo estaria errada também. Vamos para o número 8. Diz o seguinte: marque a alternativa em que todas as doenças citadas são virais. Então, queremos doenças causadas por vírus. Ok, eu não conheço todas que são causadas por vírus, mas conheço algumas que são causadas por bactérias. Vamos lá ver a letra A. Está a dizer herpes,
condilomas, ok, hepatite e, ok. Então, isso aqui é causada por vírus, herpes, sim, condilomas acuminado, isso aqui é causada por vírus, também estamos a falar da HPV, e este aqui, hepatite, também é causada por vírus, temos hepatite A, B, C, por aí, dependendo do tipo de vírus, de virose, e monoclerose, essa também, ok, isso aqui, eu não sei, estou em dúvida, mas é causada por vírus, mas ok, vamos lá ver. Essa aqui eu estou em dúvida, deixa eu ver a letra B. AIDS é causada por vírus, dengue é causada por vírus, malária não, é protozoário, está errado. Então, febre amarela é causada por vírus, sim. Dengue é causada por vírus, AIDS é causada por vírus. Botulismo, isso aqui é intoxicação alimentar, não está errado. Aqui, catapora é causada por vírus, aqui rubeola também é causada por vírus, cachumba também. Tétano, não, tétano é causada por bactéria, então está errado. Então, a nossa resposta é exatamente a letra A, né? Então, quer dizer que monocleose é causada também por vírus, ok? Então, a resposta é exatamente a letra A, que são as doenças causadas por vírus. Vamos para o número 9. O número 9 diz o seguinte: com relação ao modo de transmissão de algumas doenças, correlacione as colunas abaixo. Então, nós queremos correlacionar essas colunas com esses números aqui. Então, a sequência correta, de cima para baixo, e então queremos de cima para baixo. Vamos lá, picada de mosquito. Picada de mosquito, estamos a falar de malária, por aí, febre. Então, malária vai desencadear febre. Então, estamos a falar de febre, eu já tenho certeza que esta febre amarela é picada através de um inseto. Nesse caso, que seria um mosquito que vai desencadear esta diferença de temperatura que basicamente vai causar febre, né? Então, vamos a falar primeiro E4. Então, E4 primeiro. Se eu sei que primeiro E4, venho para cá, risco letra A, risco letra D. Começou com I. E depois outra coisa, mordedura ou lambedura. Mordedura, lambedura ou o que? Arranhadura por um animal infectado. Isso aqui é raiva. Então, a seguir, E3. E3 aqui, ok? Então, tem que ser 4-3. Então, 4-3, risco letra C, né? Risco letra C, porque letra C está a dizer 4-1. Então, a nossa resposta é exatamente a letra B, ok? E o resto está a dizer, nem preciso analisar, perder tempo. Então, essa é a resposta. Vamos lá para o número 10, está a dizer o seguinte: uma pessoa foi diagnosticada com uma virose. Logo, podemos concluir que ela apresenta uma doença causada por, então, uma virose. Uma virose, quer dizer que é um vírus. Vamos lá. Letra A, um organismo procarionte. Vírus não é um organismo, é um parasita, porque não possui célula. Letra B, um organismo eucarionte. Não é um organismo, não vai possuir nenhuma célula. Depois, letra C está a dizer um organismo unicelular, também não é. Exatamente a letra D, né, que diz um organismo acelular, não possui célula, exatamente. Então, vírus é um organismo acelular. Muito bem. Número 11 está a dizer o seguinte: o ser humano, nesse caso, tem o quê? Tem travado batalhas constantes contra os vírus. A mais recente é contra os vírus H1N1, que causa a gripe suína. Ok. A respeito dos vírus, assinala a alternativa correta. Então, também estamos a falar dos vírus aqui. Vamos lá, letra A. São todos endoparasitas celulares. São todos endoparasita celular. Então, estamos a falar que os vírus são todos endoparasitas celulares. Exatamente, está certo isso aqui. São todos endoparasitas. Endo quer dizer que são endoparasitas, vivem sempre dentro de uma outra célula. Se estiverem fora das células, não vivem. Precisam de um outro metabolismo. Então, a nossa resposta é exatamente a letra A. Ok? Então, a letra B está a dizer os antibióticos só são eficazes contra alguns tipos. Antibióticos não dão efeito em nenhum tipo de vírus, ok? Somente vacina. Letra C está a dizer todos eles possuem DNA e RNA como material genético. Nem todos possuem DNA ou RNA. Vão possuir apenas um tipo, ok? Tem que ter DNA, ok? DNA ou RNA. Mas eles estão a dizer todos eles possuem o DNA e o RNA, as duas coisas. Não. Um vírus tem que possuir um tipo de material genético, DNA ou RNA. Se possui DNA, chamamos de adenovírus, RNA, rotavírus, ok? Então está errado. Deita dizer atualmente existem vacinas contra todos os vírus. Nem não existem vacinas contra todos os vírus. Tem muitos vírus que ainda não foram descobertas vacinas. Então está errado também. Vamos para o número 12. Vamos voltar, né? Vamos voltar para cá. Número 12 está a dizer o seguinte: que nome recebe os vasos sanguíneos que garantem o transporte de sangue do coração para todas as partes do corpo? Então, do coração para todas as partes do corpo. Você tem que imaginar um coração mesmo, né? Então, se você imaginar um coração aqui, eu divido este coração. Aqui é o ventrículo, o que? Direito. Aqui é o ventrículo, ok? Esquerdo, ok? Então, do ventrículo esquerdo sai uma artéria para o corpo, ok? Do ventrículo esquerdo. Então, tudo que sai para onde? Vai para o corpo. Vai para o corpo, depois vem uma veia para o ventrículo direito. Esse aqui seria a artéria aorta, artéria aorta. Este aqui leva o sangue do coração para todo o corpo. E este vaso que traz o sangue do corpo para o coração, estamos a falar da veia cava, ok? Então, estamos a falar basicamente das artérias. Isto é exatamente representado na letra A, nem precisamos fazer muita análise nessa pergunta, ok? Então, é basicamente isto. Então, é só imaginar a anatomia do coração. Vamos lá, número 13 está a dizer o seguinte: que estruturas garantem um fluxo unidirecional de sangue nas veias? Então, quais são as estruturas nas veias? Estamos a falar nas veias. Que as veias possuem, vamos lá, células endoteliais? Não. Aqui, túnicas íntimas? Não seriam.
túnicas médias? Não, exatamente são as válvulas. As válvulas que garantem fluxo unidirecional, que permitem com que o sangue siga uma única direção, ok? Então são exatamente as válvulas. Então, o número 14 está a dizer o seguinte: o processo respiratório é essencial para a absorção da energia química dos alimentos ingeridos, que será utilizado em diversas atividades metabólicas. No sistema circulatório humano, as trocas, ou seja, a troca gasosa relativa ao oxigênio ocorre, marca alternativa correta. Então estamos a falar de trocas gasosas no sistema circulatório. Estamos a falar dos vasos mais pequenos existentes. Nós sabemos que existem 3 tipos de vasos, né? Estamos a falar das veias, artérias e capilares. Então as trocas gasosas vão ocorrendo nas veias mais pequenas, mais ínfimas de todas. Estamos a falar exatamente dos capilares, onde ocorrem as trocas gasosas. Isso no sistema circulatório. Se fosse no sistema respiratório, seriam basicamente aonde? Estamos a falar aonde? Estaríamos a falar nos alvéolos pulmonares, né? É onde ocorre a hematose, nesse caso. Enquanto que, se é no sistema circulatório, estamos a falar nos capilares, onde ocorrem as trocas gasosas, ok? Muito bem. Número 15 está a dizer o seguinte: para garantir o transporte eficiente de sangue sob alta pressão, as artérias contam com o quê? As artérias, nas artérias onde ocorre um transporte de sangue com maior pressão. Então, para que ocorra esse transporte com maior pressão e permitir com que as artérias estejam intactas, ok, firmes, não rompam, é porque elas têm paredes espessas, exatamente na letra A. Possuem paredes espessas e algumas fibras elásticas que permitem que elas se dilatem, ok? Então, é exatamente isso, paredes espessas. As artérias têm paredes espessas em relação às veias, porque nas artérias ocorre um fluxo de sangue com uma pressão muito alta, ok? Muito bem, vamos para o número 15, 16 nesse caso. Está a dizer o seguinte, o número 16: de acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, então estamos a falar humanos e as baleias, então apresentam certos graus de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos temos algo em comum. Então, humanos e as baleias temos algo em comum, ok? Estamos a falar de órgãos, basicamente. Temos aqueles órgãos análogos e homólogos, ok? Em que aqueles órgãos análogos têm o quê? Origem embrionárias diferentes, mas têm a mesma finalidade. E homólogos, origem embrionárias iguais, ok? Semelhantes, mas têm a finalidade diferente. É como os homens e as baleias. As baleias, se conseguimos perceber na parte das barbatanas, que é basicamente quase, tem a mesma origem embrionária que os nossos braços, mas a finalidade é diferente. As baleias, os braços, que nós podemos considerar como braços, que nelas chamamos de barbatanas, usam para nadar, enquanto nossas mãos nesse caso, usamos para comer, fazer outras coisas. Então estamos a falar que tem a mesma origem embrionária, mas tem a finalidade diferente. Logo, temos uma parte de ancestral comum, ok? Então, diríamos basicamente, a resposta é exatamente a letra B. Possui um ancestral comum. Aqui, letra A está a dizer: passam por um processo de seleção natural. Eles que passam, mas não seria basicamente a resposta adequada para esta pergunta, porque estão a diferenciar humanos e as baleias. Estamos a comparar dois seres vivos em termos de órgãos, ok? Então, nem a letra C também não seria: possui capacidade hereditária, e nem a letra D não seria. Exatamente a letra B é a resposta. Número 17 está a dizer o seguinte: considere as seguintes ocorrências nos seres vivos. Então, reprodução assexuada, 2.2, autofecundação, ponto 3, predatismo, ponto 4, competição e mutação, ponto 5. São favoráveis para a ocorrência da evolução apenas, então nós queremos evolução. Quais são os fatores, ou seja, desses 5 itens que foram colocados aqui? Vamos analisar. O ponto 1 está a dizer reprodução sexuada. A reprodução sexuada é basicamente aquela reprodução que não envolve a intervenção de dois gametas masculinos e femininos, ou seja, um ser pode se reproduzir sozinho, sem intervenção de dois gametas diferentes. Logo, a evolução praticamente este item não vai contribuir com a evolução, porque se alguém reproduz-se sozinho, sem intervenção de dois gametas, concorda comigo que os seres resultantes serão basicamente iguais, ou seja, não haverá uma evolução significativa, não haverá uma diferença dos seres vivos originados, ok? Então, basicamente, não vai contribuir. Então, sabendo que o ponto 1 não vai contribuir, isto é letra A, ok? Não tem. Está errado, porque tem ponto 1. Ponto 2 está a dizer autofecundação. Autofecundação também é uma outra característica que não vai contribuir para a evolução. Autofecundação é um processo em que uma espécie vai se autofecundar, ou seja, vai se reproduzir sozinho, ok? Vai se cruzar sozinho e vai gerar um outro descendente. Ele mesmo, é como se fosse, ok? É como se tivesse dois gametas, ok? Um gameta masculino e feminino. Então, ele sozinho vai se autofecundar, vai originar um outro ser vivo. E se ele vai se autofecundar, isso implica dizer que o ser resultante vai ser basicamente semelhante ao ser vivo que deu origem ao mesmo. Então, logo, quer dizer que a evolução não vai progredir. Basicamente, teremos mesmas espécies sem nenhuma mudança na evolução. Então, isso também nem vai contribuir para nada. Logo, o ponto 2 está errado. Aqui não consigo riscar nada. Predatismo, lógico, vai contribuir. Predatismo, predação, estamos a falar, é um processo, são relações em que os seres vivos vão
enfrentar, nesse caso, num ambiente em que vão se encontrar, ok? Temos relações interespecíficas e relações intraespecíficas. Então, isso aqui vai contribuir, o ponto 3 vai contribuir, então se o ponto 3 vai contribuir, escolhe a letra C, né? Que não tem ponto 3. Vamos lá, ponto 4 está a dizer competição, é lógico, se existem espécies em diferentes ambientes, vai existir competição para que haja evolução, ok? Os mais fortes vão ganhar, os mais fracos morrem, então isso vai contribuir para a evolução. E ponto 5, mutação, lógico, mutação é a principal causa da evolução, precisam se modificar para se adaptarem no ambiente em que vivem, então isso também vai contribuir. Logo, a nossa resposta é exatamente a letra D, ok? Muito bem, vamos para o número 18, para dizer o seguinte: a teoria da origem das espécies de Darwin analisou, aliás. Então, quando falamos de Darwin, da evolução, falamos basicamente da seleção natural. Lamarck é basicamente o que? Lei do uso e desuso e transmissão dos caráteres adquiridos, nesse caso, para o Lamarck. Então, basicamente, é exatamente a letra A nossa resposta, que a teoria que o Darwin defendia, ok? Então, basicamente, é a seleção natural. As mutações seriam outras ideias que vieram depois do Darwin ter defendido esta teoria. Então, não seria, ok? E o uso e desuso, exatamente Lamarck, não é Darwin. Hereditariedade, exatamente o Lamarck, que eu estava a dizer, lei dos caráteres adquiridos. Vamos para o número 19, para dizer o seguinte: aproximadamente 10% do tecido nervoso são formados por neurônios, células especiais que possuem capacidade de transmitir de forma rápida e eficiente sinais e estímulos recebidos de diversas partes do organismo. Essas sensações são transmitidas de um neurônio ao outro através de um mecanismo conhecido como, então vai ser transmitido através da sinapse, né? Exatamente sinapse. Vamos lá, está exatamente representado na letra D, né? Que é aqui, sinapse. Então, mitose, divisão celular, pinocitose é um tipo de transporte, osmose também é um tipo de transporte passivo. Número 20 diz o seguinte: o filtrado glomerular ou urina inicial é formado por água, ureia, sais, glicose, aminoácido, entre outras substâncias. O filtrado glomerular é resultante do processo. Então, nós já sabemos que o filtrado, ou seja, a urina passa por 3 processos de formação, nesse caso. Estamos a falar da filtração, reabsorção e secreção, em que a filtração vai ocorrer na cápsula de Bowman ou na cápsula renal, nesse caso. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: é resultado do processo vamos lá, de filtração, onde parte do plasma contido nos capilares do glomérulo sai para a cápsula renal, exatamente lá onde vai ocorrer, vai finalizar o processo de filtração, na cápsula renal, ok? Então, exatamente a nossa resposta, a letra A. E letra B, quer dizer, o resultado de filtração, onde algumas substâncias são absorvidas no túbulo renal. Não, está errado aqui, não é exatamente no túbulo renal, não são reabsorvidas, não são absorvidas nesse caso, ok? Não seria. E deixa eu ver porque que não está marcado. Então, letra C está a dizer resultado de filtração do processo que ocorre no túbulo renal. Não ocorre no túbulo renal, ok? Túbulo renal não vai ocorrer filtração exatamente na cápsula renal. Depois, letra D está a dizer de reabsorção, onde algumas substâncias são absorvidas pelos capilares. Então, não vai ocorrer reabsorção. A reabsorção ocorre nos túbulos contorcidos proximais ou nos túbulos coletores, por aí, ok? Ou na asa de Henle. Esses 3 processos, esses três compartimentos ocorre o processo de reabsorção. Então, a nossa resposta é exatamente a letra A. Vamos para o número 21, está a dizer o seguinte: sabemos que a inspiração passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local, encontramos pelos e mucos, que, então, esses pelos e mucos fazem o quê? Letra A está a dizer atuam na retirada de impureza do ar, como poeira e agentes patogênicos. Exatamente isso é a função dos pelos que nós vamos encontrar. Vão fazer a devida filtração, ok? E também fazem o processo do aquecimento do ar. Então, a sua principal função é de filtrar, tirar aquilo que pode danificar os órgãos respiratórios. Estamos a falar dos pulmões antes do ar passar para lá. Então, ele é filtrado e aquecido nesse caso, ok? Então, letra B também inseriam para dizer resfriando, atuam resfriando, não aquecem o ar, não resfriam, atuam auxiliando no processo da hematose. A hematose ocorre nos alvéolos pulmonares, então não seria, atuam resfriando, também está errado. Então, exatamente a letra A, a nossa resposta para esta pergunta, ok? Muito bem, número 22 está a dizer o seguinte: o ar entra em nossas fossas nasais, onde é aquecido, viu? Aquilo que eu estava comentando no número 21, é aquecido, não resfriado, ok? É aquecido, umedecido e filtrado. Ele, então, segue em direção à faringe e, posteriormente, passa pelo ou pela, então, depois da faringe, vai passar pela laringe, ok? Laringe, depois traqueia, depois vai encontrar os brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Então, exatamente, a letra B é a nossa resposta. Muito bem, vamos para o número 23, está a dizer o seguinte: durante a respiração sistêmica no homem, ocorre a eliminação de o quê? Vamos lá, queremos já certo, né? Eliminação de O2, não eliminamos oxigênio, e sim ingerimos, ou seja, absorvemos, ok? O oxigênio, eliminamos CO2, então está errada a letra A. A letra B, absorção de CO2, sim, está certo, e
oxigênio nos tecidos? Não, não absorvemos duas coisas. Absorvemos uma coisa. Opa, eu disse está certo, está errado isso aqui. Então, absorção de CO2 não, eliminação de CO2, ok? Além de se colocaram das duas coisas, absorção de dióxido de carbono e oxigênio, não está errado. Letra C está a dizer eliminação de CO2 e absorção de oxigênio nos tecidos. Exatamente a letra C a nossa resposta. E letra D está a dizer eliminação de CO2 e do oxigênio. Não podem ser as duas coisas. É uma coisa que absorvemos e a outra eliminamos, ok? Muito bem. Número 24 está a dizer o seguinte, na respiração, a obstrução dos bronquíolos, impede que o oxigênio atinja. Então, nós já sabemos, eu já disse que o ar passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E aqui estão a dizer de quê? Estão a dizer exatamente de bronquíolos. Então, é a fase semifinal para chegar lá nos alvéolos, onde vai ocorrer as trocas gasosas, onde vai ocorrer a hematose. Então, impede com que o ar chegue nos alvéolos pulmonares. É a nossa certa. Okay? Muito bem. Vamos para o número 25. Diz o seguinte, em uma experiência, Francisco Redi colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua cobertura, nesse caso, então tiveram sua cobertura recoberta por um pedaço de gaze. Após alguns dias apareceram larvas. Então, estavam cobertos, então coberturas de gaze. Após alguns dias apareceram larvas de moscas, ok? Larvas de moscas. Muito bem. E depois ok, vamos lá. Eu acho que me perdi, né? Yeah. Em uma experiência, Francisco Redi colocou 8 frascos de vidro, um pedaço de carne, ok? Nesses 8 frascos, 4 frascos tiveram sua abertura, não cobertura, eu estava a ler cobertura, tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gases, ok? Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros que não continham a. Então, estamos a falar, eram 8. 4 ele cobriu e 4 não cobriu. Muito bem. Então, vamos lá. Então, estamos a dizer, apareceram larvas de moscas nos vidros que não tinham a sua cobertura, que não tinham cobertura, nesse caso. Então, vamos lá subir aqui, que não continham, vem para cá, que não continham gases recobrindo a abertura. Então, apareceram larvas naqueles frascos que não continham gases recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gases, elas não apareceram. Então, quer dizer que nesses 4 ele colocou, ou seja, nos 8 ele colocou carne, pedaços de carne, em que 4 cobriu e 4 não cobriu. E esses que estavam cobertos não apareceram nenhuma larva, ou seja, não surgiu nenhuma vida. E aqueles que ele não cobriu apareceram larvas de mosca. Isso implica dizer que aquelas larvas provinham das moscas, né? São larvas de mosca, lógico. Então, essa experiência ilustra o princípio da. Então, basicamente, essa experiência ele estava a demonstrar que a vida, basicamente, não pode surgir a partir de uma matéria inanimada, sem vida, ok? Então, veja que neste frasco em que tinham carne, pedaços de carne recoberta, não apareceu vida, mas estes frascos que tinham carne não recoberta apareceu vida. Logo, ele estava a defender a teoria de quem? De biogênese. Ele estava a provar que a vida apenas surge de uma outra vida, nesse caso, ok? Quem pode dar origem a uma vida tem que ser um ser vivo que tem vida. Então, ele estava a defender a teoria, ilustra o princípio da biogênese, ok? Exatamente, o princípio da biogênese, opa, ok? Então, estávamos aonde mesmo? Então, estávamos aqui, o princípio da biogênese, que é exatamente a letra B, é a resposta para esta pergunta. Sei por que não está a marcar, né? Vamos lá ver. Então, exatamente teoria, o princípio da biogênese. Então, letra A, conseguimos perceber que é teoria celular, não tem nada a ver. Então, a resposta é letra B, biogênese. Aqui, teoria celular não, sucessão ecológica também não, nem origem da célula, né? Não é isso. Número 26 está a dizer o seguinte, durante a evolução dos vertebrados, surgiram nos diferentes grupos aquisições que permitiram sua sobrevivência. Algumas dessas aquisições evolutivas são mandíbulas articuladas, então estamos aqui, mandíbulas articuladas, ovo com casca, ok? Respiração pulmonar, ok? Respiração pulmonar, uma característica importante, e presença de amínio, ok? E presença de amínio, muito bem, opa, por que está? Então, presença de amínio. Os primeiros vertebrados que apresentaram esse conjunto de aquisições evolutivas pertencem ao grupo dos. Então, vamos lá. Respiração pulmonar. Eu já sei que os peixes têm respiração braquial, não seriam? Os anfíbios também. Alguns possuem respiração, a maioria respiração, o que? Braquial, porque outros vivem na água. E outros, respiração o quê? Cutânea, porque respiram com pele. Então, não tem nenhuma respiração pulmonar. Então, são exatamente os répteis, que está exatamente representado da letra C, são os primeiros vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre. Então, a resposta seria exatamente os répteis, que possuem esses ovos com casca e
este anexo embrionário ânion, que tem a função de proteção contra choques mecânicos do embrião, se não estou em erro, ok? Então seria a função do ânion. Então vamos para o número 27, está a dizer o seguinte, ok, não sei porquê. Então está a dizer o seguinte, vamos lá. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características a seguir relacionadas é uma propriedade da água importante e fundamental para os sistemas biológicos? Então nós queremos a importância da água, né? Aqui estamos perante a importância da água. A importância da água. Então vamos lá ver na letra A, está a dizer possui baixo calor específico. Não possui baixo calor específico. O calor específico da água é de 1 grama por grau Celsius, por aí, né? Muito bem, então, pois a temperatura varia com muita facilidade, não varia também com muita facilidade, ok? Letra B está a dizer o seguinte, seu ponto de ebulição é entre 0 a 100. Está errado. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, 0 é ponto de fusão, ok? Muito bem. E vamos lá. É um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. Erraram aqui. Não é capaz de se misturar com muitas substâncias. A água é um solvente universal, então mistura-se com muitas substâncias. Então a resposta só pode ser a letra D, né? É a única que sobrou. Que diz o seguinte, possui alta capacidade térmica e solvente de muitas substâncias. É o oposto da letra C. Então é um solvente que dissolve muitas substâncias, por isso é considerado solvente universal. Muito bem, vamos para o número 28. Para dizer o seguinte, as proteínas são compostos formadas por carboidratos. Ok. As proteínas são compostos, já estava a ler as respostas, né? São compostos, para definirmos. Então, a letra A está a dizer formadas por carboidratos e lípidos, está errado. Não são formadas por carboidratos e lípidos unidos por pontes de hidrogênio, não encontramos carboidratos nas proteínas, ok? Letra B está a dizer o seguinte, formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas, é exatamente isso. Um conjunto de aminoácidos forma proteínas. Então, é a nossa resposta. Letra C está a dizer o seguinte, de tamanho muito pequeno e tamanho grande, lógico, está errado. E aqui, letra D está a dizer que não fazem parte da constituição química dos cromossomas. Claro que fazem parte da constituição dos cromossomas, né? Ok? Número 29 está a dizer o seguinte, sobre os ácidos nucleicos, assinala a alternativa incorreta. Então, nós queremos a incorreta. Letra A está a dizer o seguinte, o DNA existe obrigatoriamente em todas as células. Isso está certo, sim. Desde que seja uma célula, tem o seu material genético próprio. Então, isso é verdade. Letra B está a dizer o seguinte, o DNA existe em quase todos os seres vivos, com exceção dos vírus, exatamente, porque os vírus não possuem células. Se possuíssem células, eles vão possuir DNA. Não que não possuam DNA nesse caso, estou a fazer confusão. Os vírus possuem DNA, com exceção de alguns vírus, por quê? Porque nem todos os vírus vão possuir DNA, ok? Eu já comentei nas perguntas anteriores que um vírus tem que possuir um tipo de material genético, ou é DNA ou é RNA. Então, por isso estão a dizer que está presente em todos os seres vivos, com exceção de alguns vírus que provavelmente vão ter o material genético como RNA, logo não tem DNA, então isso está certo também. Letra C está a dizer o seguinte, nos procariontes o DNA está espalhado no citoplasma, isso também está certo, está espalhado, não tem núcleo, ok, para agrupar. E só pode ser a letra D, né? Está a dizer o seguinte, nos eucariontes o DNA está limitado a um núcleo. Não está limitado a um núcleo, não. Nos eucariotes nós temos algumas outras organelas que possuem DNA, estamos a falar do cloroplasto, assim como das mitocôndrias, então esta estaria errada, ok? Não está limitado apenas no núcleo, não encontramos apenas no núcleo, também temos outros compartimentos que podemos encontrar o DNA nos eucariontes, ok? Por isso está errado. Muito bem, vamos para o número 30, diz o seguinte, o DNA e o RNA são constituídos por de muitas unidades nucleotídeos. Os nucleotídeos, nada com calma, né? O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades. Os nucleotídeos, ok, de muitas unidades, os nucleotídeos, ponto. Cada nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e RNA estabelece, então queremos diferença entre DNA e RNA. Vamos lá, letra A de pentose é diferente na pentose e nas bases nitrogenadas. Não, na pentose não. Ambos apresentam a mesma pentose de 5 carbonos, ok? Um açúcar de 5 carbonos. Base nitrogenada, sim. Há uma diferença em que no DNA nós temos adenina, citosina, ok? Guanina, depois a timina. Enquanto no RNA nós temos adenina, citosina, guanina e a uracila. Então vai diferir apenas nas bases nitrogenadas. E letra B está dizendo grupo fosfato, não. Todas têm grupo fosfato, ok? E aqui nas bases nitrogenadas, aqui está errado, ok? Está a dizer que vai diferir no grupo fosfato. Não pode ser. Nas bases nitrogenadas, sim, difere. E aqui é uma diferença. Letra C, na pentose. As duas têm pentose, então não vai. Nem grupo fosfato, as duas têm grupo fosfato.
Exatamente a letra D, que diz o seguinte, apenas nas bases nitrogenadas, que diferem do DNA e RNA, ok? Então, basicamente, essa é a resposta para o número 30. Vamos para o número 31. Número 31, então, mexer com o que isso aqui? Sistema nervoso, né? Muito bem. O número 31 diz o seguinte, o esquema dado representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de controle de coordenação motora, opa, vamos lá pegar os pontos aqui, coordenação motora, ok? Coordenação, epa, acho que em cima, né? Vamos lá, coordenação motora, vamos lá, coordenação motora e equilíbrio. Então, coordenação motora e equilíbrio, nós já sabemos que quem controla a coordenação motora e equilíbrio é o cerebelo, né? Muito bem, cerebelo, ok. E controle da tiroide e controle do ritmo cardíaco e respiratório. Ritmo cardíaco e respiratório, quando estamos a falar do sistema nervoso central, estamos a falar do bulbo, ok. Muito bem. E controle da tiroide, estamos a falar da hipófise, basicamente, é a glândula mãe, né? Então vamos lá, nós conseguimos perceber que o ponto 1 aqui, o ponto 4, o 4 é quem? Quem é 4? 4 é córtex. É córtex, ok? Então o 4 é exatamente o nosso córtex cerebral. Qual é a função do córtex? Exatamente fazer o quê? Estamos a falar de... É a função do quê? Tem mais a ver com a função motora, ok? Então tem mais a ver com a função motora e sensoriais. Então, estamos a falar que o córtex não vai ter nenhuma função, porque eles querem que respectivamente em ordem. Então, a, quem controla a coordenação motora e equilíbrio, estamos a falar do cerebelo. E aqui o 4 é o córtex. Então, nossa resposta não pode ter 4, porque o córtex não tem nenhuma influência com essas funções que eles colocaram aqui. Então, 4 não pode ter. Eu risco logo letra B, que começa com 4. Opa, deixa eu ver aqui. Então, letra B já foi, né? Começou com 4. Muito bem. Depois vem quem? Então, estamos a falar de este camarada aqui. Ok, esse 5. 5, quem é 5? Está bem aqui. O 5, deixa eu circular de azul. O 5, deixa eu ver aqui, como é que escrever. Vamos lá. Então, o 5 que está bem aqui. Vamos lá. Então, este é o 5. Opa. Então, este aqui é o 5, que está de azul. O 5, estamos a falar dessa estrutura que está bem aqui. Estamos a falar basicamente do cerebelo. Então, este 5 é o cerebelo, que está de azul. Então, o cerebelo vai controlar o quê? Vai controlar a coordenação motora e equilíbrio, que é responsável pelo equilíbrio. Ok? Então, se é responsável pelo equilíbrio, então a minha resposta, se eles querem em ordem, a minha resposta tem que começar com 5, né? Se tem que começar com 5, eu já risco mais uma opção aqui. Letra C começou com 3. Já risco letra C. Estou entre A ou D. Vamos lá. E o ponto 3, esse camarada 3 aqui, vou colocar de roxo. Roxo aqui. O 3 é basicamente o quê? Exatamente o bulbo, ok? Então, é o bulbo, esse 3 que está aqui. O 3 aqui é o bulbo. E a seguir do bulbo estamos a falar de ponte. E depois aqui o 2 é exatamente a hipófise. E o 1 que está em cima, superior à hipófise, acredito que seja o hipotálamo, ok? Porque o hipotálamo está superior à hipófise. Então, basicamente, este 3 é exatamente o bulbo. O bulbo tem a ver com o quê? Controle da respiração. Controle da respiração é a última coisa aqui. Controle da respiração e ritmos cardíacos. Então, tem que terminar com 3. Tem que terminar com 3. Eu já risco letra A. Não pode ser letra A minha resposta. Exatamente a letra D, a resposta. Que o 5 é exatamente o cerebelo, controla a coordenação motora e equilíbrio. E o 2 é exatamente a hipófise, que vai controlar a glândula tiroide, a secretar hormônios da tiroide por aí. E o 3, que é exatamente o bulbo, vai controlar a frequência respiratória e ritmos cardíacos, ok? Então, basicamente, a resposta é D para o número 31. Vamos para o número 32, que diz o seguinte. Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar. Então, vamos lá ver. Ok, circulação humana. Vamos lá imaginar um coração aqui. Eu vou desenhar um coração aqui e vou dividir ele. Aqui é ventrículo direito e aqui ventrículo esquerdo. Ok? Então estamos a falar de que aqui sai uma artéria aqui, né? Para o corpo. Vamos lá supor que esse aqui é o corpo e esta artéria vem para cá. E aqui sai um vaso também para cá, ok? Opa, eu acho que devia desenhar com uma outra cor, né? Já estou a imaginar uma circulação. Vamos lá. Sai uma artéria para cá. Esse aqui. Então esse aqui é a artéria aorta, ok? E este camarada aqui é a veia cava, ok? Isso aqui é a veia cava, muito bem. Artéria aorta tem o quê? Esse aqui está a levar o sangue oxigenado para o corpo, e este aqui traz o sangue venoso. Ok, vamos lá ver na letra A, devia começar a imaginar. Vamos lá, a letra A está a dizer todo o sangue que sai do coração é arterial, todo sangue que sai do coração é arterial. Todo sangue, todo vaso, não sangue. Todo vaso que sai do coração é artéria. Todo vaso que sai do coração é artéria. Exatamente. Então aqui temos essa aqui, a artéria aorta, está saindo do coração. E depois temos a artéria pulmonar. Qual seria essa artéria pulmonar?
é desenhar de azul aqui. Ok, é desenhar de preto, né? Talvez. Então, a artéria pulmonar sairia do ventrículo direito, ok? Para os pulmões. Então, aqui estamos a falar dos pulmões, artéria pulmonar. E depois, quem retorna com o sangue vindo dos pulmões será o quê? Será a veia, o quê? Veia pulmonar, que vai trazer para o ventrículo esquerdo. Então, vamos lá. Então, estamos a falar que esta artéria que sai do ventrículo direito está a sair, é um vaso que sai, artéria. Este vaso que sai do ventrículo esquerdo é uma artéria, está a sair também. Então, eles estão a dizer que todo vaso que sai do coração é artéria. Isso é verdade, ok? Aqui está certo, nós queremos a errada, ok? Muito bem. Letra B está dizendo que todo vaso que chega ao coração é veia, ok? Que chega ao coração. Então, o que chega ao coração? Nós temos basicamente aqui, está aqui no nosso coração, nós temos este vaso que vem do corpo para o coração, que é a veia cava. Para chegar, é veia cava, ok? Outra veia que chega, temos a veia pulmonar, que vem dos pulmões para o coração, que entra do ventrículo esquerdo, que traz o sangue oxigenado, que já sofreu hematose para o ventrículo esquerdo para ser distribuído pelo corpo. Então, tudo que chega ao coração é veia. Verdade, tudo que chega ao coração é veia. Também verdade, ok. Letra C, todo sangue que chega ao coração é venoso. É sangue venoso. Tá errado isso aqui. Todo sangue que chega ao coração é venoso. Vamos lá ver. Tudo que chega ao coração é venoso? Não, tá errado. Porque esse sangue, vamos lá. Este sangue que é trazido por esta veia pulmonar é sangue arterial, ok? Já sofreu hematose, é trazido pela veia pulmonar para o ventrículo esquerdo e depois a artéria aorta leva o mesmo sangue distribuído para o corpo. Então eles estão a dizer que todo sangue que chega ao coração é venoso. Não, está errado. Nem todo sangue que chega ao coração é venoso, ok? Então a veia pulmonar traz o sangue arterial, a veia cava traz o sangue venoso, ok? Então essa opção está errada. Se está errada, é a nossa resposta aqui que precisamos. Letra D está a dizer o sangue rico em oxigênio é arterial. Lógico que é arterial. Rico em dióxido de carbono é venoso. Exatamente. Então, posso apagar essa imagem deste coração que eu havia desenhado aqui, ok? Que havia imaginado. Muito bem, vamos lá. Então, número 33 está a dizer o seguinte, a função das válvulas existentes nas veias é de fazer o quê? De retardar o fluxo sanguíneo? Não é de retardar o fluxo sanguíneo. É de impedir com que o sangue volte, ok? Letra B está a dizer impedir o refluxo do sangue, exatamente isso. A letra B é a nossa resposta. Acelerar o batimento cardíaco, não. Retardar as pulsações também não. Muito bem, vamos para o número 34, está a dizer o seguinte, uma célula somática, então uma célula somática, logo já sabemos que é mitose isso aqui, é mitose, tudo que é somático é mitose, crescimento das nossas células somáticas, ok. Somática que tem 4 cromossomas, ao se dividir, apresenta na metafase o quê? Vai apresentar o quê? Vamos lá, então na divisão mitótica nós já sabemos o número de cromossoma mantém-se, ok? Em que uma célula divide-se e conserva o número de cromossomas, como o número de células. Então vamos lá, tem que ter 4, de novo, ok? Letra A está a dizer o seguinte, 4 cromossomas distintos. Não, serão 4 cromossomas iguais. Está errado? Letra B está a dizer o quê? 4 cromossomas distintos. Também está errado, nem precisa terminar o que vem depois, ok? Depois letra C, 4 cromossomas parecidos, ok? 2 a 2, cada um com 2 cromatídeos, ok? Cada um com 2 cromatídeos. Cada um com 2 cromatídeos, exatamente. Então essa aqui seria a nossa resposta. Cada um com 2 cromatídeos. O que seriam cromatídeos? Estamos a falar de isso aqui. Então quando é um X, temos um cromatídeo e outro cromatídeo vai formar X. Um outro X, um cromatídeo e outro cromatídeo formam um cromossoma. E isso aqui, estamos a falar na metafase, estariam alinhados assim. 4 cromossomas, em que cada um vai ter 2 cromatídeos, ok? Então é a divisão mitótica. E aqui 4 cromossomas parecidos, 2 a 2, cada um com um cromatídeo. Não pode ser um cromatídeo, tem que ser 2 cromatídeos. Se tivessem 2x cromossomas homólogos, quando é um X, temos 2 cromatídeos e um cromossoma, ok? Então, basicamente, a resposta é a letra C para o número 34. Vamos para o número 35. Na figura ao lado está representada uma das fases da mitose. A fase logo a seguir, então a fase é o que? Trata-se basicamente da mitose, né? Estamos a falar da mitose, estão alinhados. Basicamente, só pode ser metafase. Estamos a falar da mitose ou meiose 2, é que tem esse alinhamento de cromatídeos, basicamente irmãos, né? Aqui temos cromatídeos, temos um cromossoma. Então aqui nós estamos a falar da fase da metáfase, quando os cromossomas estão alinhados. Interfase é antes, quando a célula está a crescer. Anáfase é a separação, prófase é o início. Então, basicamente a resposta é a letra C. Número 36 está a dizer o seguinte, os organismos protistas são seres, então do reino protista, são seres unicelulares sem núcleo. Erraram aqui, tem núcleo, porque são seres unicelulares eucarionte. Então tem núcleo. Letra B está a dizer o seguinte, eu nem preciso terminar a frase, porque só de encontrar uma coisa errada já está errado. Letra B, são pluricelulares, são unicelulares, não são pluricelulares, tudo está errado.
Letra C está a dizer unicelulares com núcleos verdadeiros e sempre fotossintetizantes. Nem todos sempre são fotossintetizantes, está errado. Então só pode ser letra D, né? Unicelulares com núcleo verdadeiro e com ou sem fotossíntese. Exatamente, essa aqui é a resposta. Vamos para o número 37, está a dizer o seguinte: não é função básica das proteínas atuar no sistema. Não é função básica das proteínas, eu estou a ler as respostas. Essa pergunta também acho que era da edição do exame do ano 2023, para quem assistiu no canal, eu acho que só viu, marcou, já está feita. Eu não sei em que pergunta está no ano do. Foi cobrado no exame do ano 2023, ok? E está resolvido aqui no canal. Vamos lá, o número 37 está a dizer o seguinte: não é uma função básica das proteínas. Então, letra A, atuar no sistema imunológico. Essa aqui é uma função das proteínas, atua no sistema imunológico, ok? Catalisar reações químicas, metabólicas, reações metabólicas, também é uma função. Nós temos todas as proteínas, toda proteína é uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína. É isso, toda proteína é uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína. Exatamente essa frase que é dita. Letra C, transportar energia através das células. Não, isso aqui não é uma função de uma proteína, então é a nossa resposta. Letra D, está a dizer transportar oxigênio, sim. Estamos a falar da hemoglobina, é uma proteína que se liga ao oxigênio para ser transportado, ok? Então vamos para o número 38. 38 está bem aqui, né? 38. Ok. Deixa eu ver. 30. Não, ok. Tá bem. Então, 38 está a dizer o seguinte: o DNA presente. Também essa pergunta é repetida. Então, é repetida do ano 2023. Ok? Muito bem. Número 38 está a dizer o seguinte: o DNA presente nas mitocôndrias tem capacidade, tem composição, aliás, e estrutura típica desse tipo de ácido nucleico. Portanto, é formado por. Então, nós queremos saber de que é formado o DNA. Letra ponto 1 está a dizer o seguinte: uma cadeia de nucleotídeos em que as bases nitrogenadas interagem formando ligações fosfodiéster, em que as bases nitrogenadas lembram que são adenina, citosina, guanina, por aí. Então, uma cadeia nucleotídica não seria uma sequência em que as bases nitrogenadas vão interagir entre si através das ligações fosfodiésteres. As bases nitrogenadas interagem entre si através de pontes de hidrogênio. Logo está errado o ponto 1. Se o ponto 1 está errado, querem as certas, eu risco letra A, risco letra C. Ponto 2 está a dizer o seguinte: duas cadeias polinucleotídicas paralelas e complementares entre si por meio dos pareamentos de aminoácidos. Nucleotídeos não tem pareamento de aminoácidos, ok? Mas sim de nucleotídeos. Então está errado aqui no final. Então, se o ponto 2 está errado, consigo riscar letra D. Então, a minha resposta é exatamente letra B, que diz o seguinte: o ponto 3 é que está certo, logicamente. Os nucleotídeos que são compostos por uma base nitrogenada, ok? Nucleotídeos são compostos por uma base nitrogenada, uma pentose, que é o açúcar de 5 carbono, e um grupo e um radical fosfato. Exatamente, isso está certo, ok? Então, é o ponto B que está certo. 39 está a dizer o seguinte: de acordo com a informação, assinale a verdadeira. Então, nós queremos a verdadeira. Então, vamos lá. Os espermatozoides maduros são produzidos. Também essa pergunta é repetição do ano 2023. Procura, não sei em que pergunta, qual é a localização da pergunta, mas tem no exame de 2023. Para quem se preparou com este exame, eu acredito que já sabe. Vamos lá. Letra A está a dizer o seguinte: os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimos desde os primórdios da formação do indivíduo do sexo masculino, quando este ainda se encontrava no interior do útero. Está errado isso aqui. Por quê? Os espermatozoides são produzidos apenas depois da puberdade. Eles estão a dizer desde os primórdios, quando o bebê estava no útero, no interior do útero. Está muito errado. Então a linha está incorreta. Nós queremos a verdadeira. Letra B está a dizer o seguinte: a próstata é um órgão muito importante durante o estado de excitação, envia líquidos para os corpos esponjosos do pênis, permitindo a ereção. A próstata não tem uma ação direta com a excitação, ok? Sim produz líquidos que tem a função de lubrificar a uretra por aí. Então não tem nada a ver com a ereção, ok? Muito bem, está errado letra B. Letra C está a dizer o seguinte: por estar conectado diretamente com o pênis, a bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor masculino, pois a passagem da urina lubrifica a uretra, facilitando a passagem dos espermatozoides. Não a passagem da urina. A passagem da urina não vai lubrificar a uretra, e sim a passagem do líquido prostático é que lubrifica a uretra, como já havia dito, ok? Então exatamente está errada. E a nossa resposta é exatamente a letra D, né? Sem lermos. Que diz: os testículos são normalmente originados na cavidade abdominal e descem para a bolsa escrotal durante o período fetal, onde encontram uma temperatura mais amena para a produção dos espermatozoides. Exatamente isso, a nossa resposta verdadeira. Ok? E número 40, também uma repetição, basicamente do exame de 2023, né? Acho que aqui no final tudo era repetição, só fizeram passo de cópia. Muito bem, está a dizer o que é o número 40, está a dizer a ilustração a seguir representa
a parte do sistema reprodutor feminino e as etapas iniciais da gestação. Considere as informações representadas e assinale a alternativa correta. Então, nós queremos a alternativa correta a respeito disso. Nós conseguimos perceber que uma trompa é uma parte das trompas de Falópio, né? Então, nós já sabemos nas trompas de Falópio ocorre o quê? Ocorre a fecundação, né? Vamos lá. Letra A está a dizer, na ovulação, o ovocito secundário rompe a parede do ovário e se fixa na parede da tumba uterina. Trompa de Falópio, não tem nada a ver isso aqui. Nas trompas de Falópio ocorre a fecundação e não a fixação nesse caso, do ovário. E também nem rompe, isso estão a dizer aqui, rompe a parede do útero, sei lá. Não tem nada a ver, então isso aqui está errada. Letra B está dizendo, nidação é o nome dado ao processo de implantação do embrião na parede do útero. Exatamente, isso está certo, ok? Então, nidação é o processo de implantação do feto, do embrião fecundado na parede do útero. E letra C está a dizer, a fecundação ocorre nos ovários, ocorre nas trompas de Falópio, ocorre exatamente aqui, bem aqui. Então, está errado isso aqui. E letra D está a dizer, a placenta é responsável pela nutrição do óvulo, é responsável pela nutrição do embrião, não do óvulo, ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para vos trazer nesta correção. Desta vez chegamos ao final desta grande correção do exame de admissão a Instituto Superior de Ciências de Saúde, nesse caso concreto, do CISA do ano 2025. Por acaso gostou desta resolução, se inscreva no canal caso não esteja inscrito, deixe o seu like, comente o que achou da resolução e compartilhe também com outros colegas, teus amigos, por aí, ok? Então eu acabo ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.